Olá, queridos, graças e paz. Estamos aqui tentando efetuar nossa conexão. Olá, queridos, graças e paz. Tá certo? A gente acho que está enfrentando um pouco de instabilidade na conexão aqui. Tá um pouquinho, não está 100%. Certo, a gente acha que está enfrentando um pouco de instabilidade na conexão aqui. Tá um pouquinho, está 100%. Vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho? Eu estou tendo algum problema aqui. Aparentemente aqui está tudo certo, está tudo conectado, tá? Mas o sinal não está legal na internet. Parece que agora melhorou, parece, né? Enfim, deixando os problemas para trás e vamos seguir aí adiante, tá bom? Eu queria agradecer a Deus pela sua presença nessa tarde conosco aqui, nosso estudo bíblico de sábado à tarde. Que seja um tempo edificante, um tempo abençoado, e nós hoje temos esse tema muito importante que com certeza persegue a nossa vida cristã, que é a fé. Nós falamos que não existe vida cristã sem o Espírito Santo e também não existe vida cristã sem fé. Tá bom? A vida cristã, ela é vivida pela fé. E o que nós vamos então nessa tarde falar é justamente sobre a importância da gente ter uma fé aí, a prova de fogo, uma fé inabalável para as nossas vidas. Antes de nós iniciarmos orando, eu queria dar alguns avisos para vocês. Lembrando que a Igreja Batista do Natal, ela está presente nas redes sociais. Se você quiser, você pode se inscrever para ter acesso tanto a esse estudo quanto a qualquer um outro, né? Os nossos estudos anteriores, eles estão aí disponíveis, gravados nas nossas redes sociais. Então, se você quiser, você pode ter acesso, se inscrever, curtir aí para ter acesso aos nossos demais estudos bíblicos. E hoje nós vamos falar desse tema que com certeza interessa a todo mundo, que é o tema da fé. Esteja pronta aí com a palavra de Deus, já que nós, claro, vamos recorrer sempre à Bíblia para falarmos sobre a vida cristã, sobre a fé, tá bom? Então, o primeiro aviso está aí para vocês, Igreja Batista do Natal nas redes sociais, Facebook, YouTube e no Instagram. Outro aviso também para os irmãos, principalmente os irmãos da igreja, aqueles que querem ou desejam colaborar com a Igreja Batista do Natal financeiramente, está aparecendo para vocês aí os dados bancários, tá certo? A oferta que você puder nos enviar, com certeza vai ser uma bênção, tá certo? Vai ser usado em prol, em benefício do reino de Deus. Nós temos essa consciência, temos um grupo de irmãos que exercem tanto a função de tesoureiros, 12 irmãos que exercem a função na tesouraria, e também o nosso conselho fiscal que está sempre aí de olho nas contas da igreja, nos prestando aí um grande auxílio, nos abençoando, para a gente fazer tudo com fidelidade ao Senhor e aos irmãos que colaboram e que contribuem com a gente. Então, se você por um acaso quiser, você tem aí disponível a possibilidade de fazer online, tá certo? Vamos aqui para uma outra
Uma outra informação também, amanhã, nosso culto presencial e online. Continuamos estudando as histórias e lições, as parábolas do Mestre, esse tem sido nosso tema já há algumas semanas, e eu convido você então a estar conosco para estudar mais uma parábola do Mestre. Amanhã então você pode vir para o nosso culto dentro daqueles critérios que o governo estabelece que podem frequentar a igreja. Você vem aqui, nós temos todo um espaço que foi preparado para que você possa de maneira segura assistir o culto presencialmente, ou se você por alguma razão não puder vir, você pode então assistir da sua casa por intermédio das redes sociais, do Facebook e YouTube. Nós transmitimos aí ao vivo também, sempre a partir das 16 horas. Então eu lhe convido a estar conosco ou presencialmente ou então virtualmente. Amém, querido? Mais uma vez eu agradeço a sua presença, quero orar agora e pedir que o Senhor nos conduza nessa tarde nesse estudo sobre fé. A gente não vai falar tudo que a Bíblia ensina acerca da fé, porque é muita coisa, né? A gente acha que não, se a gente for pegar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Então, nos falta tempo, nós vamos aqui, eu separei alguns temas, alguns textos para a gente compartilhar com vocês, e eu espero que sirva para a bênção e edificação dos amados, tá certo? Vamos orar agora e pedir que o Senhor esteja conosco nessa tarde. Pai, eu quero te agradecer, rogando a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, e que essa reflexão em cima desse tema importante seja para nós algo transformador, que nos edifique, nos abençoe. Então, ó Deus, que o Senhor esteja conosco e que use a tua palavra para nos ensinar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Recomendo que você pegue a sua Bíblia, nós vamos falar sobre muitos textos. Alguns eu vou apenas citar, e você pode então, se quiser, anotar em algum lugar aí na sua casa e consultar então em outra oportunidade, tá bom? Então sigamos no nosso estudo, uma fé inabalável. Queridos, falar sobre fé, talvez nós possamos começar dizendo que poucos temas são tão importantes para a nossa caminhada cristã quanto a fé. Principalmente uma fé que esteja de fato à prova de toda provação e de toda circunstância. Não é raro de perceber que nesse tempo de pandemia, e não só devido à pandemia, mas isso na verdade acontece por vários fatores, as pessoas vão esfriando na fé. E esse esfriamento na fé, essa falta de ímpeto, de paixão por Jesus, porque quando a gente fala de fé, nós devemos também pensar em todas aquelas coisas que fazem parte, né, que são adjacentes, né, que são partes integrantes da fé, como amor a Deus, serviço a Deus. Então, todas essas coisas, né, dizem respeito a uma vida de fé. E quando a gente vai, então, esfriando na fé, aquelas coisas que dizem respeito à fé, ao desenvolvimento, às provas cabais da nossa fé, elas também começam a meio que apagar. Então, a gente perde vontade de vir para a igreja, a gente perde vontade de ler a Bíblia, a gente perde vontade de orar, a gente perde vontade de evangelizar. Então, essas coisas, quando começam a arrefecer, a esfriar em nós, não é nada mais, nada menos do que uma prova de que, de fato, a nossa fé está esfriando. Pode ser uma questão por causa de pecado, normalmente, em determinada medida, a fé esfria por causa do pecado. Pode ser pela ausência de contatos pessoais com homens e mulheres de Deus, ou por várias razões, pelo nosso próprio relaxamento com relação às coisas de Deus. Muitas coisas podem nos conduzir a uma vida de uma fé fria, o que é muito triste, né? Uma pessoa que vai para a igreja ou não vai para a igreja, mas não consegue manifestar uma fé viva, é algo realmente lastimável, se nós levarmos em consideração aquilo que a fé pode fazer
e aquilo então que Deus ele fez para que nós tivéssemos acesso à fé. Eu queria começar essa reflexão pedindo que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 20 a 25. Então, pega aí a sua Bíblia, deixa ela do seu lado, porque nós vamos recorrer muito a ela durante esse tempo. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 20 a 25, diz: E passando eles pela manhã, está falando aqui dos discípulos, né? O texto anterior vai dizer que Jesus ele vai tentar colher figos de uma figueira frondosa, com muitas folhas, né? E, na verdade, a figueira não tinha absolutamente figo nenhum. E o Senhor, então, amaldiçoou aquela figueira. Diga, nunca nasça fruto algum de ti. E, continuando esse texto, a partir do versículo 25, nós encontramos, então, o que nós estamos lendo. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Uma árvore como uma figueira, que é uma árvore muito grande, frondosa, forte, muito longeva, você de um dia para o outro vê que ela secou desde a raiz, lá de baixo, né, da parte mais inferior do tronco, é algo impressionante. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Marcos 11, 20 a 25. Então, olha só como é que esse texto é interessante, né? Jesus, ele usa aquele exemplo de uma árvore que não dava frutos no devido tempo, que era justamente a ocasião da figueira, a época era uma época dela frutificar. Então, aquela figueira, ela é amaldiçoada para que jamais, então, daquela que não produzia fruto, não nasça mais fruto algum. É uma situação muito interessante para a gente refletir justamente sobre a produção de fruto. E a fé, ela nos conduz a uma vida de produção de fruto. Se nós não produzimos frutos, é exatamente porque nós não temos fé. Então, Jesus usa esse exemplo de uma árvore que secou porque não tinha frutos, porque não tinha fé, e ele usa esse exemplo para dar uma grande lição para os seus discípulos, que é justamente essa necessidade de ter fé. E ele diz o seguinte: tenham fé em Deus. A conclusão de Jesus sobre aquela figueira, então, que morreu, é justamente isso. Você quer evitar essa mortalidade espiritual, você quer evitar a sequidão espiritual, a maldição espiritual, você precisa ter fé em Deus. E ele usa um exemplo que nós encontramos em outros evangelhos, que é justamente esse do você mover a montanha de um lugar para o outro. Isso, obviamente, não deve ser tomado no sentido literal, certo? Levante-se, dizer para a montanha, se levante e jogue ao mar. O que Jesus ele quer nos ensinar, e a grande comparação que ele está fazendo com o ato de você ter uma fé capaz de transportar os montes, né, de um lugar para o outro, é justamente uma fé que tem a capacidade de tornar uma atividade aparentemente impossível, humanamente impossível, como algo possível, pela capacidade que aquela pessoa que tem fé tem de ter fé em Deus. Então não é sobre transportar os montes, mas é tornar aquilo que aos nossos olhos é impossível em algo possível. E como nós então operacionalizamos esse tipo de atitude? Por intermédio da fé. Inclusive, Jesus ele conecta essa fé, essa realização, aquilo que você olha, não, isso é impossível, como é que eu posso transportar os montes? Como é que eu posso transportar um monte de um lugar para o outro? Ora, a resposta de Jesus seria justamente essa, por intermédio do experimento de uma fé genuína, verdadeira e sem dúvida.
Então, se você tiver uma fé realmente grande, você vai ter então condições de dizer para o monte se lançar ao mar e assim o fará. Daí nós tiramos duas conclusões. Primeiro, o poder que a fé no Senhor tem. Não é o poder da fé em si, mas é o poder da fé no Senhor. O poder da fé no Senhor é uma força gigantesca, né? Quer dizer, você perceba o poder que a fé tem, primeira coisa. E segundo, o quão difícil é ter uma fé perfeita. O quão difícil é ter uma fé com esse vigor, com essa energia, com esse tipo de credulidade no Senhor, né? De você não duvidar, de você ter uma fé a ponto de você não duvidar. O quão difícil é, porque a comparação, ela é chocante, né? É uma fé capaz de mandar um monte se mover do lugar e lançar-se sobre as águas. Então, esse exemplo nos mostra a primeira capacidade da fé e a nossa incapacidade de ter essa fé. Esse é um negócio muito interessante. Fala, a fé tem um grande poder. A fé em Deus, ela é poderosa, mas vocês, pelo fato de serem incrédulos, vocês não têm essa fé. Então, assim nos revela sobre o nosso coração. Por quê? Sobre coisas tão pequenas na nossa vida, nós nos tornamos tão incrédulos. Então, isso de maneira gritante, de maneira bem chocante, mostra o tipo de fé que existe no nosso coração. Quer dizer, a Bíblia fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que era uma sementinha bem pequenininha, das mais miudinhas, lá na Palestina, vocês dirão esse monte, lança-te daqui para ali, e assim o fará. Quer dizer, a nossa fé, ela não consegue ter sequer o tamanho de um grão de mostarda, né? Então, há por aí um estímulo à fé, mas uma também igual repreensão à fé que nós deveríamos ter e não temos, né? Você, qualquer coisinha, você abandona a fé, você se torna incrédulo, você pragueja, você murmura, você reclama, enfim. Nós somos assim. Inclusive, ele conecta, como eu falei aqui em Marcos 11, 20 a 25, a fé com o exercício da oração. Como você exercita a sua fé? Orando, né? A fé aqui ela é colocada dentro do circuito da oração, do sistema da oração. Então, como você percebe que alguém tem fé? Pela maneira como ela ora, pela intensidade, pela sua vida de oração. Então, a gente tem aí, não como parâmetro, montes que se lancem ao mar, mas crentes que colocam o joelho no chão e oram. Certo? Então, você quer começar a testar a capacidade da sua fé? Começa a testar a sua vida de oração. E ele termina, Marcos 11, 20 a 25, da mesma maneira que o Senhor na oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, né? Sobre perdoar as pessoas. Porque Deus não atende aquelas pessoas cujo coração está amargurado, aquelas pessoas que retêm perdão. Não, nós não vamos poder entrar muito nesse tema, mas essa é uma realidade. Deus ele não volta os seus olhos para aquela pessoa que ora guardando amargura, falta de perdão, falta de arrependimento no coração. Então isso é muito importante, né? Algumas coisas mais que nós precisamos falar sobre a fé. Sobre a fé é que no Novo Testamento, no ministério de Jesus, nada impressionava tanto a ele quanto a fé das pessoas. E só em duas ocasiões, Jesus ele se impressiona com alguém. E nessas duas ocasiões, o assunto é a fé. E nessas duas ocasiões não são pessoas advindas do povo judeu. Em Mateus capítulo 8 é a cura do servo do centurião, que era um soldado romano. E em Mateus capítulo 15 é a cura da mulher cananeia. No caso da história do centurião, ele diz: Senhor, não precisa entrar em minha casa não, basta a tua palavra e vai acontecer. E Jesus então se impressiona com a fé daquele homem. E em Mateus capítulo 15 é justamente a cura da mulher cananeia. Ela pede que o Senhor Jesus, não é lícito dar aos cachorrinhos a comida que cai da mesa dos seus donos.
Aí ela diz, não, mas até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E o Senhor Jesus então também elogia a fé daquela mulher. Então poucas coisas para Deus têm tanto valor quanto a nossa fé. Então nós precisamos valorizar, a gente às vezes valoriza tantos títulos e alguns talentos musicais ou talentos de oratória, mas nada disso impressionou o Senhor Jesus, nem as pedras do templo, quando os apóstolos mostram a Jesus, olha, Senhor, que construções, que construção maravilhosa, firme. E o Senhor Jesus vira e diz, olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Quer dizer, nem o próprio templo impressionou o Senhor Jesus, mas a fé das pessoas sim impressionava, né? Então a fé é simplesmente algo muito essencial, crucial para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã, né? Quando nós nos referimos à fé, basicamente nós falamos sobre dois temas, principalmente se nós olharmos para o Novo Testamento. Primeiro, a fé ela pode ser vista como um conjunto de doutrinas, né? Aquilo, quando a gente fala sobre a fé, o fundamento da fé, nós estamos falando da palavra do Senhor e da palavra dos apóstolos. Então a fé, muitas vezes no Novo Testamento, ela vai ganhar essa conotação do próprio Evangelho, daquilo que é ensinado, da verdade do Evangelho, né? Então a fé é o conjunto de crenças genuínas que vem da inspiração do Espírito. É uma fé objetiva, porque ela tem um conteúdo que é conhecido e compartilhado por todos. Então, a Igreja Batista do Natal, ela tem um conjunto de doutrinas, que nós estabelecemos com base fundamentados na Escritura. É uma fé objetiva, todo mundo conhece, deve ser então compartilhada. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé que é a confiança, né? Que é o que você crer, que é uma fé essencialmente subjetiva. Cada um tem a sua medida, tem a sua capacidade de crer ou não. E quando nós falamos sobre uma fé que se torna inabalável, é sobre tanto a fé como um conjunto de doutrinas, a sua capacidade de crer intensamente naquelas doutrinas ensinadas pelo Senhor, e também na capacidade que você tem de exercer confiança nele. Hoje eu quero falar especificamente sobre a fé como confiança, sobre a fé subjetiva, aquela que me leva a orar, aquela que me leva a confiar, aquela que me leva nas minhas provações e nas minhas dificuldades, manter-me firme, com os olhos fitos no Senhor, né? Crendo e confiando que Ele há de fazer alguma coisa, que Ele há de cuidar de mim. Então eu estou me referindo hoje à fé como confiança, essa fé subjetiva. É sobre isso que eu quero falar. Mas começando, a primeira coisa que nós devemos compartilhar e discutir é o que é fé. Nós falamos aqui sobre dois aspectos. Primeiro, a fé objetiva, que é aquele conjunto de verdades nas quais a igreja ela deposita a sua crença, fundamenta o seu ensino, fundamenta a sua pregação, é a fé como um conjunto de doutrinas. E também falamos da fé como confiança, né? Como depositar a sua confiança. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem um texto que é muito conhecido, que diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse texto é o texto em se tratando de fé, de definição de fé, o mais utilizado. Existem outros que vão aí enriquecer o nosso conhecimento, a nossa certeza e convicção sobre o que é fé, mas a gente não pode excluir e deixar de começar com Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque ele vai dizer exatamente isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que isso quer dizer? Primeiro, ter fé é você ter certeza das coisas que se esperam, ou seja, refere-se àquelas coisas que fazem parte de determinada expectativa. Em que se fundamenta a fé cristã? Em que se fundamenta a nossa fé? Por exemplo, quando falamos que o Senhor nos salvou da morte, do inferno, e há de nos resgatar e nos levar para a sua presença na eternidade. O que é isso? É uma fé que é depositada em uma promessa.
Então, quando nós estamos falando que a fé é a certeza de coisas que se esperam, nós estamos falando que a fé ela é depositada sobre aquelas coisas que Deus prometeu. Inclusive, o texto citado em Hebreus capítulo 11, o chamado a Galeria dos Heróis da Fé, todos eles vão tratar acerca de promessas que foram feitas. Por mais que aquelas pessoas, como por exemplo é citado o caso de Moisés, que não viu o cumprimento da promessa, ele morreu esperando ele morreu esperando o cumprimento da promessa, e ele viu o cumprimento da promessa, né, porque ele herdou uma terra muito melhor do que aquela que os judeus geograficamente então herdariam. Então, primeiro, quando nós estamos falando sobre fé, estamos falando sobre capacidade de crer naquilo que Deus prometeu. Ele prometeu que iria cuidar de nós, ele prometeu que nos daria o Espírito, ele prometeu que nos daria a vitória, ele prometeu que nos perdoaria os pecados, ele prometeu que nos levaria para a eternidade, prometeu que sempre estaria conosco. A fé é essencialmente você crer naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Não é aquilo que Deus prometeu na profetada, não. Eis que eu tenho um mistério contigo, não sei o quê. Não é esse tipo de fé nessas promessas que os profetas contemporâneos fazem, não. É a promessa bíblica, aquela que está presente na Escritura. Aquilo que Deus prometeu a nosso respeito na Escritura há de se cumprir, e a fé é, de fato, acreditar naquilo. Acreditar que as promessas que Deus fez irão se cumprir. Mas não só isso, ele continua a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11. A convicção de fatos invisíveis, ou seja, a ação de Deus no passado, a ação de Deus no presente e a ação de Deus no futuro. Então, você ter convicção de fatos é saber que Deus ele age, mesmo que para você seja impossível ter essa percepção. Você tem convicções de fatos, fatos que você não viu no passado, como Deus agiu na história do povo de Israel, como Deus agiu na vida dos apóstolos no livro de Atos, em tantos lugares, você não viu isso acontecer. Mas você tem convicção de que eles aconteceram. Você tem convicção de que Deus continua agindo hoje. Você tem convicção de que Deus está aí sustentando a sua criação. E há de ser assim no futuro. De que Ele há de se manifestar, de que Ele vai continuar cuidando de você. E que há de fato de vir sobre nós uma nova Jerusalém. O que é isso? É tudo convicção, é tudo fé. Então, fé se baseia na promessa, naquilo que Deus ele preparou para nós, naquilo que Deus disse que aconteceria, e também se baseia naquilo que Deus está fazendo hoje, é convicção daquilo que Deus está fazendo, que fez, que está fazendo e que fará, né? Então, fé essencialmente é isso, é crer na promessa e crer na ação de Deus. Se você não crê na promessa de Deus, você pode ter a fé que você defender que tenha, mas não será uma fé genuinamente bíblica. Você pode defender e dizer que você tem uma fé a toda prova, mas se você não acredita na ação de Deus nesse tempo, a sua fé não é bíblica, tá certo? Então, essencialmente, fé se relaciona com as promessas de Deus e com a ação de Deus, tá bom? Outras coisas que a Bíblia fala sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque primeiro você tem que acreditar que Ele existe. Como é que você pode dizer que você tem fé? Inclusive tem um tipo de fé que surge hoje, né? Eu conheço gente que diz que tem fé em Jesus, que se diz espírita, que vai à missa e que gosta de ouvir pastor falando. Quer dizer, que situação curiosa, inusitada. A pessoa é espírita, eu conheço uma pessoa espírita, vai à igreja católica, mas gosta de ouvir pastor falando. Quer dizer, a fé, ela primeiro precisa crer, tem que ser uma fé depositada em Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque tem que se acreditar que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que nele creem. Outra coisa que nós encontramos na Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pela pessoa assistir o teatro. A fé não vem pela pessoa
necessariamente ouvir a música. A fé vem pela pessoa ouvir a exposição da palavra de Deus, né? Então a fé ela é estimulada no coração do incrédulo ou no coração do crente quando ele está perante a Escritura, né? Qual um dos vários problemas daqueles desigrejados ou então daquelas pessoas que simplesmente não vêm à igreja? É porque eles deixam de se expor à Escritura, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem palavra, o coração seca. Sem exposição, sem a pessoa ter o contato com a Bíblia, o coração ele morre, ele seca igual aquela figueira. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre fé é que o homem ele só é justificado pela fé em Jesus, né? Justificação é aquele processo no qual Deus ele declara o pecador justo com base nos méritos de Cristo, não nos méritos da pessoa. Deus ele torna justo o pecador por conta da justiça do seu Filho. Romanos 1:17, Romanos 3:22, Romanos capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 2, versículo 6, Gálatas 5:5, Filipenses capítulo 3, versículo 9, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Quer dizer, muitos textos que falam que o homem é justificado somente por meio da fé, não pelas obras. Pela fé em Jesus nós temos acesso a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 2, você só pode ir até o Pai por intermédio de Jesus, você vai até Cristo pela fé. Pela fé nós nos tornamos filhos de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 26, ninguém nasce filho de Deus, nós somos criados, somos filhos da ira, Efésios capítulo 2, né? Filhos da ira é um hebraísmo, é uma maneira do judeu falar que nós somos alvos da ira, Deus está irado com os pecadores inconversos, né? Então, nós nos tornamos filhos de Deus, Gálatas 3, 26. Pela fé, Cristo habita em nosso coração, Efésios 3, 17. A fé tanto é a entrada, né, a porta de entrada, quanto o caminho da vida cristã. A fé ela é importante não só na conversão. A pessoa se converteu pelo exercício da fé. A pessoa creu em Jesus e foi salva. A fé é importante não só para a sua entrada no caminho, né? Não é a porta de entrada apenas, mas a fé ela é importante e é o próprio caminho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39. Pela fé o cristão vence o mundo, 1 João capítulo 5, versículo 4, e a fé deve ser demonstrada através das nossas boas obras, 1 Tessalonicenses 1:3 e Tiago capítulo 2, versículo 18, como nós citamos anteriormente, na passagem narrada, citada pelo próprio Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 25, o crente sem fé é igual àquela figueira seca amaldiçoada, né? Então, sem absolutamente nenhum fruto. Então, como nós demonstramos a nossa fé? Através dos nossos frutos, né? Não é só declarando, cantando, né? Não vem agora à cabeça nenhuma, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. E você cantar essa música, né? Rompendo em fé, e você acha que teu coração está cheio de fé. Mas se a fé ela não produz em você obras, essa fé é morta, não vale de absolutamente nada. Então a fé ela deve ser demonstrada pelas nossas obras. Efésios capítulo 6, versículo 16, uma coisa importante, a fé faz parte da armadura do cristão, com os quais podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Então a fé até na nossa luta contra o diabo é essencial. A pessoa, um soldado lutar sem escudo, é a mesma coisa de um policial militar andar sem o colete à prova de bala, né? O escudo odierno, moderno, é o escudo, é o colete à prova de bala, é o colete balístico, né? Capaz de suportar determinados calibres aí de armas de fogo, né? Mas a fé, o escudo da fé faz parte então da armadura do cristão. Você imagina, você consegue perceber como é que está tudo conectado? Pessoa
não se expõe à palavra, ela não vai à igreja, ela não ouve pregação, agora a gente tem que falar isso, né? Ela não vê o culto online, não se expõe à palavra, ela acaba não produzindo fruto, ela começa a secar e ela acaba se tornando um alvo fácil para o diabo. Ou seja, tudo começa com a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se a pessoa não está aí conectada, ligada à palavra, se a palavra não habita ricamente, Colossenses capítulo 3, 16, se a palavra não habita ricamente, a gente seca, a gente morre e o diabo então passa a ser a nossa companhia até o momento em que ele consegue nos devorar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A fé, então, queridos, não é só aquele negócio bonitinho que a gente cita quando está passando por problema, ou como é que chama? No baralho, aquela carta que você pode usar para tudo, coringa. A fé é o coringa da dificuldade. Você está com dificuldade, você então diz que vai depositar a sua fé em Jesus. Não, não é assim, tá certo? A nossa fé se fundamenta, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, no poder de Deus. Por quê? A nossa fé se encontra no Deus que é todo-poderoso, que é capaz de cumprir as suas promessas, que é capaz de agir nesse mundo perverso, que é capaz de nos proteger, que é capaz de nos conduzir, de nos perdoar. Então, a nossa fé se fundamenta no poder de Deus. E segundo, a nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Porque a nossa fé, ela não é uma fé para o presente apenas, é uma fé para a eternidade. E ela é uma fé para a eternidade porque o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, como diz a Bíblia, nós seríamos dos homens os mais tolos, os mais desesperados, né? Os mais sem esperança. Então a gente fez aqui um resumo muito breve, muito rápido, um resumo assim dos melhores momentos do que o Novo Testamento fala acerca da fé. E eu queria falar agora um pouco sobre as provações e a nossa fé, que é exatamente aquilo que é a nossa proposta, né? Falar de uma vida cristã que às vezes se reveste de tantas dificuldades e a gente acaba às vezes perdendo a nossa fé, né? E acaba, enfim, pensando e tomando atitudes que não deveria tomar, não é verdade? Então, queridos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8. Abra aí a sua palavra. Eu já estou com o texto ali aberto, mas eu sempre gosto de andar com minha Bíblia aqui. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8, diz assim. Olha como é que esse texto é interessante, ele tem muito a nos ensinar sobre as nossas provações. Meus irmãos, esse é o texto que está dizendo. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago já começou pegando pesado com a gente. Poxa, ele ainda está no versículo 2. O versículo 1 é só aquela parte introdutória onde ele diz a graça e a paz e tal, mas no versículo 2 ele já começa a pegar pesado. Meus irmãos, tenham por motivo de... Eduardo está perguntando aqui, vai poder fazer perguntas? Não sei, Eduardo, vamos seguir aqui, vamos ver. Qualquer coisa você deixa aí a gente eu posso tentar responder no nosso próximo encontro, tá certo? Mas vamos lá. Tenham por motivo de grande alegria, não é alegriazinha, felicidadezinha, não. É motivo de grande alegria o fato de passarem por provação. O Tiago pega pesado. Por várias provações. Agora, por que a gente tem que entender que a provação ela deve em nós produzir alegria? Por uma razão que o próprio texto está expressando aí, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então a alegria não está em passar pela dificuldade, a alegria está em saber que a provação que eu estou passando da minha fé vai me tornar uma pessoa perseverante.
Então, olha só, a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, ela deve ir até o final, até o fim da provação, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se você pudesse dizer assim, eu queria ter uma vida santa igual a de Cristo, essa seria a sua ambição? Eu queria ter uma vida cristã muito sincera, um amor muito intenso por Deus. Eu queria ser um grande proclamador do Evangelho. Eu queria ser uma pessoa com um coração que amasse profundamente a Deus. Pastor, qual o caminho? Seria exatamente esse caminho que está dizendo Tiago, capítulo 1, 2 a 8. Caminho da aprovação. Porque olha só, se passa por várias provações a fim de que a fé produza perseverança. E essa perseverança, essa insistência de continuar crente, sincero em Cristo, mesmo no meio da mais intensa dificuldade, quando ela se completa, ela produz em nós perfeição e integridade. É isso que você quer? Ser em Cristo perfeito e íntegro, sem que lhe falte absolutamente nada na sua fé, é o caminho da aprovação. E você precisa experimentar o caminho da aprovação com fé. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovação, e lhe será concedida. A grande questão da aprovação não é você ver-se livre dela o mais breve possível, mas você pedir a Deus que lhe conceda sabedoria para passar por ela. Deus me dê sabedoria. Olha a promessa. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Ele só não dá para quem não pede. Ele só não dá sabedoria na provação para quem não pede. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a pessoa não sabe o que quer, como diz, nos vários caminhos que segue, não tem absolutamente segurança, é inconstante, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes quer, às vezes não quer. Essa pessoa de Deus não vai alcançar nada. Queridos, que coisa séria a gente está lendo aqui, viu? Então, olha só, a provação da fé, ela produz perseverança. E o resultado da perseverança é o nosso aperfeiçoamento cristão. Olha só o que diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então, Paulo está elogiando aqueles irmãos de Tessalônica, porque a fé que eles têm é uma fé que cresce. A gente normalmente conhece pessoas cuja fé diminui. É mais comum você encontrar pessoas que ficam pelo caminho, pessoas que desanimam, pessoas que fraquejam, do que pessoas que a fé está cada dia melhor. E o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Quer dizer, Paulo dizendo que se orgulha daquela igreja. Por causa da perseverança, olha só, a razão do orgulho, a razão do desenvolvimento da fé e do amor deles, que tanto orgulhava Paulo. Por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, queridos, nós não podemos falar sobre uma fé viva, uma fé que se desenvolve, sem falar sobre tribulação e perseguição. Não podemos. É impossível você falar de uma pessoa que desenvolve uma fé que cresce, uma fé genuína, uma fé sincera, e essa pessoa simplesmente não quer passar pela provação. Difícil. Impossível. Tá certo? Então, primeiro aí nós entendemos o propósito, as razões pelas quais os crentes são provados, às vezes de maneira dura, é para que a fé ela seja desenvolvida, aprimorada, melhorada, mas não só isso, para que a fé produza os seus subprodutos.
perseverança e aperfeiçoamento. Então, a fé, ela precisa ser aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento, ele vem com a tribulação. E o aperfeiçoamento da nossa fé vai nos conduzir ao crescimento espiritual. Então, antes de você reclamar de todas as coisas na sua vida, de você começar a levantar várias razões de murmuração, entenda que isso pode ser uma grande oportunidade de você desenvolver a sua fé. Você também pode ler mais em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Outra questão do texto também que eu quero compartilhar com vocês se encontra lá em 1 Pedro 5, 8 a 11. 1 Pedro 5, 8 a 11. Agora nós vamos já falar sobre fé num ambiente de batalha espiritual, certo? Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Isso daqui é que você querendo ou não, meu irmão. Eu não quero, eu repreendo Satanás todo dia. Você pode repreender de segundo a segundo. A realidade do diabo ao teu derredor, não tem oração nesse mundo que vai afastar. Não tem. Tá certo? Ele pode dar um descanso, ele pode dar um refresco, né? Não nos compete, né? E você não vai encontrar isso em lugar algum da Escritura, mandar o diabo para o inferno, amarrar ele nas profundezas do lago de fogo. Isso não é a nossa parte. A nossa parte, de acordo com 1 Pedro 5, 8 a 11, primeiro, é ser sóbrio e vigilante. Sóbrio é aquela pessoa que está apta para fazer uso de todos os seus sentidos, sem a influência de qualquer coisa que lhe tire as capacidades intelectuais. Então, ser sóbrio é aquela pessoa que não está escravizada pelo vinho, não está escravizada pelo pecado, pelas suas concupiscências, pelas suas pulsões sexuais. Então, esse é o sóbrio. E ser também vigilante, está sempre ligado, o diabo está por aí. Às vezes ele ruge perto, às vezes, né? Ele é aquele animal que fica na savana, a cor do leão, a pele do leão, né? O pelo do leão. Ele é um pelo muito parecido com a cor da savana, ele fica no meio daquele mato, esperando caladinho o momento de agir. Então nem sempre ele vai estar rugindo não, tá certo? Às vezes ele pode estar parado, calado, esperando o momento certo de dar o bote. Então tem que ser firme e ser vigilante. Primeira coisa, hoje eu amanheci, eu repreendi todos os diabos. Pode orar, pode repreender, meu irmão, não tem problema. Repreende, manda ele para os infernos, manda ele lá para o Japão, para Júpiter, não tem problema. O que você não pode é achar que a sua oração substitui a sua vigilância. Não substitui. Aí olha só o que o texto continua: resistam-lhe firmes na fé. Então, resistir. Não aceite, não caia na sua conversa, no seu diálogo, no seu discurso. Resistam-lhe firmes na fé. Então, é na fé, a nossa convicção, o nosso amor a Jesus, na certeza de que Deus tem algo melhor do que aquela menina, aquela gata que está lá na sua escola, que fica tentando você, e é uma menina ímpia e quer levar você a pecar. Então resista firme na fé, resista à tentação. É assim que você vai vencer o diabo, não é? É assim que você vai vencer o diabo, é resistindo, certos de que irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. É todo mundo, sou eu, é você, é quem está assistindo a gente, é quem não assiste, é crente, todo mundo passa por esse tipo de dificuldade. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. 1 Pedro 5, 8 a 11. Então, na nossa batalha espiritual, tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante e, acima de tudo, tem que resistir na fé. Não adianta. Mas se eu começo aquele culto
e começa a orar, ó, Pai, repreendemos aqui os diabos, os demônios, e as irmãs vão tudo ministrar para o culto, né? Então, que diabo, assim, então a gente precisa resistir não só ao diabo que nos acossa por fora, mas de igual maneira, a maneira como o diabo nos usa para tentar os outros, a fazer os outros a ficarem com raiva, escandalizados, decepcionados, porque a gente não resiste à maledicência, tanto a quem fala quanto a quem ouve. Isso é resistir na fé. Senão, opa, não vou falar. Porque a gente não resiste aos maus pensamentos. Então, tudo isso é uma batalha espiritual que é vencida pela resistência na fé. Tá certo? Então, segundo o texto que eu queria abordar aqui com vocês. Outro também. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Olha que interessante. Isso nos remete um pouco ao texto anterior, né? 1 Coríntios 16, 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Primeiro, está alerta, vigilante. É o que a gente falou já anteriormente. Tem que estar alerta. É como um soldado que está na trincheira esperando a hora do ataque inimigo, que pode ser qualquer hora. Ele sempre está alerta. Tem que estar de olhos abertos e preparado para reagir a qualquer momento. Então, tem que estar alerta. Tem que estar firme na fé. Nós não podemos estar com os nossos pés sobre a areia movediça, ou então inseguros na nossa fé. Precisamos estar firmes. Nossa fé no Senhor tem que estar firme. E ele continua, mostrem coragem e sejam fortes. Então você perceba, alerta, firmeza na fé, coragem e força. São coisas que nós precisamos ter na nossa vida espiritual diante dos nossos problemas. Coragem. Coragem de encarar, poxa, a gente vive uma situação de fato tão difícil, né, de pandemia, gente que fica desempregada, gente que morre, né, de coronavírus. A gente vai fazer o quê? A gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem de enfrentar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Coragem de olhar e encarar isso tudo. Eu acho que o problema é que a parte da nossa teologia é uma teologia que forma covarde, porque não estimula a pessoa a tomar conta e as rédeas da própria vida. Não que a gente vai excluir Deus das nossas decisões de maneira nenhuma, mas nós sabemos que tem coisas, existem situações e circunstâncias que dependem da nossa ação, da nossa decisão. Inclusive coisas que nós fizemos que foram erradas e que nós precisamos consertar, precisamos ter coragem para consertar, precisamos ter força para encarar as nossas dificuldades, as responsabilidades dos nossos atos. Força, vamos resolver. Vamos aqui agora tratar do que aconteceu. Então não é só você ter fé e você ficar escondido no canto, se protegendo aí, né? Abrindo o Salmo 91 e sai, meu Deus, sai para lá, diabo, sai capeta, sai Satã, ai meu Deus. Não, é ir para a guerra. Quem está alerta é o soldado que está na batalha, ele não está escondido. Tem que ter coragem, tem que ter força. Não é? A gente tem medo, a gente tem receio, tem preguiça, a gente fica se escorando, fica se fundamentando em um bocado de ferida do passado, em um bocado de coisa que ficou para trás, que deveria ter ficado no passado, coisas que não foram resolvidas, que não foram perdoadas, que não foram confessadas, e a gente acaba a nossa vida escondido dentro de um buraco. E fica lá dentro desse maldito buraco, né? Igual mostra aquelas figuras desse evangelho que forma covardes, a pessoa no buraco encolhida, dando a mão, esperando que Papai do Céu chegue e puxe para cima.
E a gente às vezes nem tenta absolutamente nada para sair desse buraco, que às vezes fomos nós mesmos que cavamos. Tem que ter coragem, tem que ter força. Eu não estou falando isso como o homem mais valente do mundo, não. Eu tenho as minhas lutas, tenho minhas crises, meus problemas, meus momentos de covardia e de fraqueza, mas tem hora que a gente tem que ir para cima. Ninguém vai viver a nossa vida, só nós que vamos viver a nossa vida. Se eu não fizer, ninguém mais fará. Se Anderson não fizer o que Anderson tem que fazer, ninguém vai fazer. Entendeu? Se eu não for o que eu preciso ser, ninguém será por mim. Então eu preciso ter coragem, preciso ter força. Ah, pastor, eu estou tomado de dívidas. Vai fazer o quê? Tem que encarar, tem que trabalhar, tem que começar a negociar, procurar conselho de pessoas que têm experiência para de alguma maneira resolver isso, mas tem que ter coragem, tem que ter força. Ah, mas eu não consigo mais olhar no rosto dos meus filhos, da minha esposa. Vai fazer o quê, meu irmão? Tem que começar a resolver. Isso é ter fé. Fé não é se esconder e acreditar que Deus vai resolver tudo para você. Não é fé. Isso é covardia. Isso é desculpa. Fé leva você a, como fez com Gideão, a ter coragem e ter força. Encarar. Eu não quero, Senhor. Né? Ou como Moisés na sarça ardente. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, mas quando perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou falar? Ele sempre dando aquela desculpa. E no final ele diz, ah, Senhor, envia outro menos a mim. Isso era o que ele queria ter dito desde o começo, mas não tinha coragem. Estava tentando encontrar uma maneira de se safar da responsabilidade. Deus disse, você vai! E ele foi. A gente tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem. Entendeu? Esteja alerta. Não se deixe iludir, achando que você está na paz, que você está... Não, você continua na guerra. Uma das figuras mais infelizes que eu acho para se referir à igreja, é a igreja que dizer que é um hospital. Para mim, a igreja é um hospital se for um hospital de campanha. Você sabe que o hospital de campanha é aquele hospital que ele é montado para atender soldado ferido, mas ele é montado na guerra. Então não é um lugar de pessoas completamente incapacitadas e alijadas de qualquer responsabilidade espiritual pelo resto das suas vidas. Ah, não, mas porque no passado, pastor, me magoaram, me feriram, me enganaram. E daí? Você vai ficar assim para o resto da sua vida. Encontrando no seu passado a causa pela qual a sua vida é tão infrutífera. A sua espiritualidade é tão miserável. Não brota nada de você. Não sai água, não dá fruto. Tem que ter coragem, levantar a cabeça e encarar tanto o que fizeram com a gente quanto o que a gente fez com as pessoas. Coragem e força. 1 Coríntios 16, 13. Continuando aqui, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui tem uma riqueza que todo cristão deveria ansiar, deveria buscar, né? Mas a gente se preocupa muito com a riqueza material. Aqui nós vemos uma relação muito profunda em Romanos 15, 13 entre fé, alegria, paz e esperança. Qualquer pessoa desse mundo, presta atenção no que eu estou lhe falando, qualquer pessoa desse mundo poderia ser a mais rica, daria tudo o que tem por alegria, paz e esperança.
qualquer pessoa. São os 4 bens mais preciosos da nossa espiritualidade. Fé, a fé depositada no Senhor. Essa fé é uma fé que produz em nós alegria em cima de qualquer circunstância. Queridos, nós vivemos num mundo triste. Vivemos num mundo de pecado. Num mundo horrível. Nós temos momentos e tempos bons? Temos. Mas vamos olhar ao redor, queridos, para o mundo em que nós vivemos. Ontem eu tive... eu não sei nem como é que eu posso chamar, mas a grande tristeza de ir no velório de um irmão em Cristo querido, nosso irmão Bruno, um rapaz de seus 20 e poucos anos, pai de um filho que ainda não fez 4 meses, casado há quase 2 anos, alguma coisa assim. A morte é fruto do pecado. Então, num mundo em que as pessoas morrem, não é um mundo de alegria. Mas nós, como crentes que temos a nossa fé depositada no Senhor, nós podemos experimentar esse bem precioso que é a alegria verdadeira. De que as pessoas podem tirar tudo de nós, que elas podem roubar absolutamente tudo, mas a nossa fé produz em nós alegria por causa da promessa. Essa fé também produz paz, o texto está dizendo. Paz mesmo nas situações mais caóticas. Ah, meu Deus, como eu queria ter sempre essa fé. De uma alegria que não possa ser explicada, uma alegria que não possa ser explicada por questões humanas, mas que me acompanha mesmo que eu esteja encarcerado por conta do nome do Senhor Jesus. Ô paz! É uma das coisas que mais faltam no nosso mundo. Paz. Quantas pessoas você não conhece que não tem paz no coração? E a pessoa que tem fé em Cristo tem paz. Ou deveria ter. E por fim, esperança. Que palavra bela. Para mim, a palavra esperança é uma das palavras mais belas e significativas de toda a Escritura. A esperança me lança para o futuro. Para quando tudo isso vai acabar, não de que a esperança de que os meus problemas de hoje amanhã estejam melhores, mas uma esperança eterna que não pode ser roubada e ser tirada. Que texto lindo, queridos. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ah, queridos, como eu queria isso. Como eu desejo, anseio. Que Deus ele faça isso com a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus irmãos em Cristo e de você que nos assiste. E por fim, o último texto que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Então, assim, a fé, às vezes ela pode ser enganosa. A gente pode achar que tem, quando de fato nós não temos. E é interessante que a maneira como Paulo ele coloca aqui em 2 Coríntios, não fala sobre algo que você tem, mas algo aonde você está. É como se fosse um fundamento, algo que lhe sustenta, algo que lhe segura, que lhe suspende. Onde é que você está? Você está na fé de Cristo? Na fé de Jesus? Prove a si mesmo, né? Faça essa autoavaliação, esse autoexame. Não se a fé está em você, mas se você está na fé. Porque a fé subjetiva é muito fácil de se enganar. Mas ele está falando, se você permanece, aí a avaliação não é por intermédio do passado, não é por intermédio das suas intenções e nem das suas percepções.
O exame é com base na sua vida hoje, na maneira como você frutifica pela fé onde você está. Então não olhe para o seu sentimento, não olhe para a sua intenção. Ah, eu queria, ou eu fui. Prove-se, examine-se com base naquilo que você produz hoje, para saber se você está ou não na fé. E olha o que diz 2 Coríntios 13:5, algumas pessoas podem inclusive serem reprovadas. Eu conheci na minha vida pastoral, não só pastoral, também como pastor, mas como crente, pessoas que eram altamente produtivas e apaixonadas pelo reino. Conheci muitas pessoas assim que você olhava e você se sentia orgulhoso por ser pastor daquela ovelha. Se sentia, meu Deus, obrigado. Obrigado que às vezes numa vida, pastor tem vida difícil, vida complicada. E você dizia, meu Deus, as ovelhas são teimosas, mas Deus de vez em quando colocava no rebanho alguma, sei lá, pessoa especial. E você ficava muito feliz com elas. E algumas dessas pessoas que eu conheci, que eram pessoas extremamente operosas na fé, simplesmente hoje são como aquela figueira seca que nós lemos no Evangelho de Marcos. Naquele momento, elas demonstravam uma fé, mas passou o seu tempo. A tempestade deu contra aquela casa, as ondas, o vento, e tudo aquilo caiu, porque não estava no lugar certo. Então nós precisamos nos examinar. Eu preciso, você precisa, com toda sinceridade e isenção, se examinar. Concluindo, a fé ela é algo que precisa ser em nós desenvolvida. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz isso. Quer dizer, que a fé ela não fica como está. Eu costumo dizer que ninguém estagna na fé. A gente não paralisa na fé. Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo. A gente nunca está do mesmo jeito. Ou a gente está desenvolvendo ou a gente está regredindo. Ou a gente vai subindo, vai para cima ou a gente vai para baixo. A gente nunca está parado. Então, se você se considera parado, essa sua percepção, talvez a probabilidade maior é que você não esteja parado, que você esteja caindo. Então, a fé ela precisa ser desenvolvida. A gente tem que investir na fé, alimentar nossa fé com a palavra, orar, buscar a Deus, né? E a fé ela é desenvolvida especialmente no espaço da comunidade. É no espaço da comunidade que nós temos as relações com os crentes, a oração da igreja, a exposição da palavra de Deus, né, principalmente pelo pastor ou na escola dominical, não sei onde você estiver na sua igreja, como um momento como esse, por exemplo. Então é na comunidade que você tem a oportunidade de desenvolver a sua fé, não de maneira isolada. Os que se isolam, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, aqueles que se isolam estão se condenando a uma fé medíocre, uma fé capenga, uma fé improdutiva, uma fé simplesmente declaratória, mas sem nenhuma realização, né? Então nós não podemos, Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós não podemos deixar de nos congregar. Porque o isolacionismo, essa maneira que nós desenvolvemos, alguns talvez, desenvolveram de se isolar, isso acaba com a fé, isso não aumenta a fé, isso não faz bem para a espiritualidade de ninguém. Por mais que nós tenhamos aí um ministério desigrejado, né? Ministério não, essa invenção humana dos desigrejados, mas o isolacionismo, ele mata a nossa fé. A comunidade é o espaço para o desenvolvimento dos relacionamentos que se baseiam na fé em Cristo, uma fé com obras e amor. Então, esse é o espaço. Então, meu convite aqui para você é você se avaliar como está a sua vida, como está o seu coração diante de tudo que você ouviu. E saiba que esse é o nosso último estudo
do nosso tema Além da Cruz. Esse foi o último estudo dessa série. E eu penso que seja interessante a gente fazer essa reflexão. Se a gente tem uma fé inabalável. Não a fé perfeita. A perfeição ela demora muito a vir, né? Só na eternidade. Mas se a nossa fé de fato é uma fé genuína. Se avalie, pense sobre a sua vida hoje, sua vida com Jesus. E como tem sido essa sua caminhada cristã depois que você teve encontro com Cristo. Depois que você passou pela cruz, além da cruz, aquela caminhada que vem depois da cruz. Eu queria agradecer por esse tempo que nós estudamos esse tema. A partir do próximo sábado nós temos um novo desafio. Eu quero contar com a sua participação como membro ou congregado da Igreja Batista do Natal, porque nós queremos compartilhar com vocês aquele nosso curso sobre grupos pequenos. Nós queremos ainda durante a pandemia começar um trabalho, nem que seja virtual, com pequenos grupos, né? Começar aí a formar os pequenos grupos a partir de WhatsApp. Então nós vamos separar a igreja e as pessoas vão então manter esses contatos através de WhatsApp, para que possa então começar a surgir em nosso coração essa relação de pequeno grupo. E para isso, nós vamos aqui refazer virtualmente o nosso estudo Vivendo em Pequenos Grupos, a partir do próximo sábado, às 17 horas. Para isso, eu queria contar com a participação daqueles que fizeram e daqueles que não fizeram. Porque os que fizeram vão ter a oportunidade de recobrar, de rememorar tudo aquilo que aprenderam. Os que não fizeram é porque nós precisamos que você faça. A igreja precisa fazer esqueci. Eu fui ler uma mensagem aqui. A igreja ela precisa de mudança. E nós precisamos, não sou eu, nós precisamos do envolvimento das pessoas. E eu queria muito contar então com a participação de toda a igreja, congregados também. Divulgue, ajude, para que a gente possa experimentar um tempo muito interessante na Igreja Batista do Natal. O pessoal está pedindo aqui para ver pergunta, deixa eu ver aqui. A pessoa que acha que por sua fé ela pode fazer qualquer coisa. Verdade. Olha, se essas coisas estiverem de acordo com a glória de Deus e com o propósito da proclamação do Evangelho, aí ela realmente pode fazer. É dentro desse escopo, algo que glorifique a Deus e tenha como propósito proclamar o Evangelho. O que ela puder fazer pela fé, ela vai fazer. Entendeu? Aí, o que a pessoa puder fazer pela fé, sendo da vontade de Deus, ela fará. Se ela não puder fazer aquilo, ela não vai fazer. Porque a gente guarda essa impressão de que a nossa fé ela nos permite fazer absolutamente tudo. Absolutamente tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus, né? A Bíblia fala que a gente tem que procurar, aqueles que amam a Deus querem fazer a sua vontade. Amém, queridos? Eu queria orar, queria só dar os avisos, né? Então, lembrando, sábado que vem, eu quero contar com a participação de vocês, não só membros da igreja. Se você é de outra igreja, se você não é de igreja nenhuma, nós vamos começar a tratar um tema que é pequeno grupo, igrejas em pequenos grupos. Então, convidamos você, talvez nunca tenha estudado esse tema, para estudar com a gente. Então, só lembrando nossos avisos, Igreja Batista do Natal, aí nas redes sociais, presente aí, todos esses nossos estudos, os anteriores inclusive, eles estão todos aí nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube. Então, você pode entrar, procurar no Facebook, YouTube, Instagram e procurar Igreja Batista do Natal. Você faz um favor para a gente, se inscreve, curte, compartilha, para que a gente possa então alcançar mais pessoas e edificar mais vidas. Se você também quiser ofertar e dizimar,
Está aparecendo aí para você os nossos dados bancários. Se você não pode vir ao culto e depositar a sua oferta presencialmente, você então pode fazer ou por depósito ou então por transferência bancária. Está aparecendo para você os dados na sua tela. E por fim, convidar você amanhã presencialmente a estar conosco aqui então para assistir o nosso culto presencial às 16 horas. E também vai ser transmitido online se você quiser assistir de casa. Nós aqui na Igreja Batista do Natal temos um fenômeno, né? Depois eu vou, como sociólogo aí, estudante das ciências sociais, tentar entender. Porque os idosos me ligam insistindo, querendo vir para a igreja, mas não podem, e os jovens podem e não vêm para a igreja. Eu não sei, eu ia até perguntar a um pastor amigo meu se na igreja dele está acontecendo a mesma coisa. Mas, queridos, é seguro, a gente está tomando todo o cuidado, com álcool em gel, medindo a temperatura, temos aqui tapete para você higienizar os seus pés na entrada, na saída. Nós temos também aqui mantido distanciamento social. Então venha, é seguro, tá certo? É seguro. Então eu queria só aqui olhar para vocês, né, agradecer a presença. Que Deus abençoe ricamente. Vamos orar agora. Agradeço pela presença de vocês. Estamos aqui então encerrando o nosso estudo Além da Cruz, falando sobre fé. Eu peço ao Senhor que tenha sido edificante para a sua vida, assim como foi para mim. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa tarde de estudo bíblico. Que o Senhor nos edifique e abençoe pela tua palavra, e que ela nos traga, ó Deus, vida, que ela produza em nós frutos. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço aí, uma boa noite de sábado. Amanhã a gente se vê então aqui às 16 horas. Fiquem com Deus. Amém.